Olá, queridos. Bom dia para quem chegou depois, acho que só o Edir. Bom dia a todos. Eu acho que o povo hoje está com preguiça, né? Depois de um feriado aí, temos que continuar na nossa jornada aí jurídica, né, para sermos uns bons profissionais, né? Ninguém disse que ia ser fácil quando começamos. E a pandemia só veio ajudar a tornar um pouco mais difícil. Mas, tudo bem. Vocês lembram das nossas últimas aulas? Das duas primeiras, né? Vamos colocar. Então, na primeira aula que tivemos, nós tratamos dos aspectos históricos dos direitos humanos. Na segunda aula, nós tratamos sobre as dimensões dos direitos humanos, né? E vimos que conforme se deu a evolução, houve o surgimento de uma série de direitos aí humanos de acordo com a necessidade da humanidade. Só que nós tivemos uma época, né, que o mundo politicamente mudou. A forma de pensar o poder político mudou. Porque viu-se que havia a necessidade de se separar o dogma da igreja, que estava enraizado no poder político. Mesmo porque, se assim não fosse, não teria como alcançar a liberdade, porque ali era a igreja que mandava. Né? E houve esse dogma, né, no século XVIII, XIX, houve essa ruptura com a igreja, tendo aí como o primeiro ponto a Revolução Francesa, um pouquinho antes, até a gente pode falar que nos Estados Unidos também já havia essa separação, mas o ponto crucial foi a Revolução Francesa, em que realmente derrubou o absolutismo do imperador. E aí, a partir da Constituição de 1791 da França, houve um marco no direito, porque iniciou-se a época do constitucionalismo. Na realidade, se a gente for querer um marco mesmo, a gente passa da declaração da Constituição dos Estados Unidos, né? Na Constituição norte-americana dos Estados Unidos, que foi em 87. Mas a diferença entre a Constituição norte-americana e a Constituição francesa, a primeira, é que a americana, ela pensava em todos os direitos e liberdades aos americanos. O texto dela é mais voltado ao povo americano. Enquanto o texto da da Constituição Francesa era um texto que ela tratava como iguais todos os seres humanos. Por isso que é um documento muito mais universal, apesar da sua jurisdição ser a França, mas de natureza muito mais universal, porque abrange muito mais pessoas dentro do território francês do que a Constituição americana. Então, essa época aí do final do século XVIII nasce o constitucionalismo. O que é o constitucionalismo? Vocês sabem me dizer? Alguém aí? Carol? Fer? Vocês já tiveram direito constitucional? Pressuponho. Professor, eu acredito que seja regras impostas, regras constitucionais aqui no Brasil desde 1988, por exemplo. Certo. Aqui no Brasil nós temos a Constituição desde 1824, foi a primeira Constituição chamada Constituição do Império. Tá? E de lá para cá nós tivemos mais oito Constituições até chegar na de 88. Há quem discorde sobre 8, tem gente que é 7,
Da forma correta poderia ser 7. Um delas foi o AI, né, o AI-5. Mas o constitucionalismo é uma teoria jurídica. É uma teoria jurídica sobre o qual diz que um Estado democrático de direito, para assim ser formado, para assegurar a participação popular, os direitos e liberdades individuais, os direitos sociais, coletivos, ele só poderia fazê-lo através de uma lei suprema, uma lei superior, capaz de derrubar qualquer forma de poder ditatorial, justamente porque iria limitar o poder do Estado. Esse era o constitucionalismo. Hoje nós temos o neoconstitucionalismo, tem um monte de coisa, mas quando nasceu era com essa intenção. Ou seja, a criação de uma lei maior que traga limites de atuação para o poder, para que ele tenha o poder, seja um presidente, seja um imperador, seja um monarca, à época, século XVIII. E esse chefe de governo, ele teria que se limitar ao poder. Ele não poderia, a lei, ele não poderia ir além da lei. Ele teria também que obedecer às leis. Nós chamamos os direitos ali inseridos na Constituição, são direitos limítrofes, que limitam a atuação do governante, porque estabelece competência, né? Prerrogativas e competências, certo? Então, o constitucionalismo é a forma como o Estado mudou, o Estado Nacional mudou politicamente, tá? Ele mudou sua organização política, baseando-se agora, tendo como fundamento uma lei maior, chamada Constituição, certo? Para que pudesse aí trazer os limites para o governante, tá? E conosco não foi diferente. A gente passou por esse constitucionalismo e estamos nele até hoje, tá? Mas iniciou-se lá nos Estados Unidos e na França. Hoje, então, depois dessa introdução, nós vamos falar sobre a seção 3, 1.3, o panorama histórico dos direitos humanos e a Constituição Federal. O objetivo é que vocês compreendam qual é o papel que os direitos humanos vêm e assumem dentro da Constituição, certo? Nós precisamos alcançar qual é a essência, a finalidade, para que ele serve e no que ele se transforma quando ele adentra a Constituição. Tá? A forma como ele adentra não é matéria para hoje. Salvo me engano, eu acho que é para a próxima aula ou a outra, não sei. Mas é os tratados. Tá? Mas hoje a gente vai buscar saber qual é o papel que ele tem na nossa Constituição. Por isso que esse panorama histórico, nós vamos ver que nem todas as constituições tiveram essa influência dos direitos humanos. Mas veja, aqui eu tenho uma pergunta, né? Como os direitos humanos se refletem no nosso ordenamento jurídico interno e como são previstos pela nossa Constituição? Calma que essa é uma pergunta retórica, tá? Não é para vocês, não precisam responder. Essa a minha questão, porque às vezes nós estudantes de direito, relegamos os direitos humanos ao segundo plano, sem dar a devida importância que ele tem. Porque se você simplesmente excluir os direitos humanos, não se aplica mais, estão revogados, não existe mais, nós negamos, vocês vão excluir toda a ordem jurídica. Porque a ordem jurídica foi baseada nos direitos humanos, certo? Inclusive, vão excluir a competência internacional, ou seja, uma vez cessada a competência no âmbito nacional, não terá mais possibilidade de recurso à esfera internacional, às cortes internacionais, certo? Então, por isso que eles são muito importantes. Aqui eu trouxe novamente para vocês lembrarem, ou melhor, relembrarem o conceito de direitos humanos e o conceito de direitos fundamentais. Né? Então, os direitos humanos, eles são declarados na ordem jurídica internacional, da qual o Brasil faz parte. Senhores, para vocês compreenderem um pouquinho da teoria básica do direito internacional,
Nosso ordenamento jurídico serve para a nossa sociedade brasileira, certo? Então, todo direito está para uma sociedade. No âmbito internacional, não é diferente. Existe um conjunto de regramento que está para a sociedade internacional. Só que os sujeitos dessa sociedade internacional não são pessoas, mas são estados, organismos internacionais, empresas multinacionais, organizações não governamentais internacionais, dentre outros, a Santa Fé e o Vaticano. Tá? Então, esses que eu citei, eles são os atores na sociedade internacional, porque eu preciso ter sujeitos dentro de uma sociedade para a qual eu vou direcionar esse ordenamento jurídico. Só depois que esses sujeitos recebem esse ordenamento, aceitam esse ordenamento jurídico lá fora, eles vêm e trazem esse ordenamento aqui internacional para dentro, que precisa de um processo de validação interno. Mas é assim que funciona. Então, os direitos humanos estão nessa ordem internacional. Os primários, né, os primordiais, os essenciais, eles foram meramente declarados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48. Outros demais que foram agregados à categoria de direitos humanos vieram através de pactos. Tá? Então, alguns vieram, estão meramente declarados, não tendo a necessidade de estar positivado. Outros foram pactuados entre pessoas que seguem os direitos humanos, pessoas jurídicas, tá? Entre estados que seguem direitos humanos. Uma vez estando lá, pertence a todos universalmente. A todos que estão inseridos no mundo, independente do país que esteja, independente da ordem jurídica que esteja. Certo? Mesmo porque, por mais que o país seja não seja signatário, se uma pessoa comete um crime contra a humanidade, ele vai ser levado, sim, à justiça internacional. Tá? E os direitos fundamentais? Os direitos fundamentais, lembrando que é só uma recapitulação aqui, eles ganham aí uma dimensão positiva, uma dimensão escrita. Ou seja, é um conjunto de direitos humanos a qual o Brasil encontrou grande importância e resolveu trazer para dentro do seu ordenamento jurídico de forma positiva, de forma escrita. Por quê? Para que pudesse facilitar o desenvolvimento de políticas públicas e até mesmo para que pudesse priorizar essas políticas públicas, por se tratarem de direitos fundamentais. Então, por isso, o Constituinte de 88 viu que esses direitos eram de suma importância e colocou-os dentro da Constituição Federal de forma escrita, positivada, de forma que o titular desse direito pudesse exigir do Estado ou do particular a sua concretização, criando mecanismos, políticas públicas para a sua garantia. Tá? Então, os direitos fundamentais são os direitos humanos positivados na ordem jurídica do país. Só um detalhe, nem todo direito humano está na Constituição. Há direitos humanos aí que ainda não adentraram a nossa Constituição. Por exemplo, o direito ao desenvolvimento. Tá? O desenvolvimento enquanto país não adentrou ainda, mas já é reconhecido como direito humano. E, ao contrário, também existem direitos fundamentais que não necessariamente são humanos, mas eles têm a mesma essência, como o direito do Estado em desapropriar. Quando existe a necessidade de bem comum, o Estado pode desapropriar determinada propriedade para poder atingir aquela finalidade. Veja que a desapropriação não necessariamente está escrita na Declaração Universal, porém veio para cá como um direito fundamental. E
Outra característica que diferencia os direitos humanos dos direitos fundamentais é que direitos humanos são para humanos, seres humanos, pessoas físicas, enquanto os direitos fundamentais, em sua grande maioria, é para pessoa física, é para ser humano. Porém, há possibilidade de alguns desses direitos serem titularizados por pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, ou seja, o Estado, o próprio Estado e suas autarquias, bem como empresas particulares. Tudo bem até aqui? Nessa recapitulação, alguma pergunta? Tá, seguimos. Aí a gente vai começar a compreender esses direitos humanos dentro dos direitos fundamentais. Para ficar mais nítido, aí mais claro, eu tenho aqui os direitos humanos na ordem internacional. Opa. Esse aqui tem direitos humanos na ordem internacional. E tem o meu ordenamento jurídico interno, tá? Tem ordenamento jurídico interno e tenho direitos humanos na ordem internacional. Aí a Constituição que está aqui, ela se importou com um pedaço de direitos humanos que interessa para a Constituição. Interessa tanto, que interessa para o ordenamento jurídico brasileiro, interessa tanto que a gente vai colocar na Constituição porque é um dos mais importantes direitos. E como que ele vem para cá, para o ordenamento jurídico? Aí ele assume o nome de direitos fundamentais. Porque o local que eu os encontro é diferente do local que eu encontro os direitos humanos. Os direitos humanos eu encontro na ordem internacional. Direitos fundamentais eu encontro na ordem interna do país, na Constituição Federal. Tá? Pergunta até aqui? Estão quietinho, gente? Tá tudo bem? Tá tudo bem, professora, tô entendendo. Ótimo. Então tá bom. Então, vamos lá, para que vocês possam compreender como esses direitos humanos se incorporaram, se tornaram fundamentais, hoje a aula vai ser um pouquinho mais sobre direitos fundamentais do que de direitos humanos, porque justamente é essa compreensão que nos interessa. Então, os direitos fundamentais, eles nasceram com o Estado moderno, né, com o Estado constitucional, com o constitucionalismo. Então, foram direitos que foram colocados na Constituição. E eles vieram na Constituição justamente para formar o alicerce do Estado. E para que, reconhecendo dessa forma, que a dignidade humana era necessária, a proteção da dignidade humana era necessária para a limitação do poder. Veja, todos os direitos humanos, eles têm como objetivo maior a dignidade da pessoa humana. Então, dignidade não é um direito. Dignidade humana é um valor inerente, intrínseco ao ser humano, que todos nós temos, não é um direito, tá? E quando vai para a ordem jurídica, ela se torna um princípio, ou seja, todas as leis têm que serem aplicadas de forma a garantir o exercício, né, desse valor interno que é a dignidade humana. Então, dignidade humana dentro do ordenamento jurídico brasileiro recebe aí a característica de princípio. Então, não é um direito. Nós já falamos isso na aula anterior, né? Na primeira aula nós falamos isso. Então, os direitos fundamentais, eles surgem como limite do Estado, da atuação do Estado no Estado constitucional. E ela iniciou, esses direitos fundamentais começaram a surgir, sim, de uma maneira bem simplesinha, nem ainda tinha esse nome, né? Esse poder e essa discussão
na Constituição do Império de 1824. Então, essa nossa Constituição da República, né, ela veio com base na Constituição americana e na Constituição francesa. Só que ela tinha um quarto poder que as outras constituições não tinham, que é o poder moderador. Esse poder moderador consistia em que a Constituição garantia a tripartição dos poderes na teoria de Montesquieu, ou seja, legislativo, executivo e judiciário. Porém, o imperador criou um quarto poder de forma que todas as decisões dos outros poderes estivessem condicionadas à sua decisão. Ele daria a decisão final, que acabava ficando na mesma situação que era antes. Antes, a única diferença é que antes ele mesmo exercia os outros três poderes. Agora ele não exerce, deixa que outro exerce, mas na hora de decidir é ele que decide. E aí nós começamos a ver direitos fundamentais no artigo 179 dessa Constituição. A inviolabilidade dos direitos civis e políticos, dos cidadãos brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade, é garantia pela Constituição do Império. Veja que ele não chama de direitos fundamentais, mas fala que é direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros. É uma outra diferença, né? Se pegarmos a Constituição de 88, o artigo 5º, fala todos são iguais, certo? Aqui não, aqui o que está se garantindo é um conjunto de direitos ao cidadão brasileiro, né? Que direito é esse? Liberdade, segurança e propriedade. Esses três direitos, tá? Só ao brasileiro. Mais adiante, na Constituição Republicana de 1891, aí viu-se que aquele poder moderador não dava muito certo, né? Porque era trocar 6 por meia dúzia. Foi constituída a Constituição de 1891, e ela trouxe outros artigos além daqueles três: liberdade, segurança e propriedade, tais como direito de reunião e associação, garantias penais, como habeas corpus. Só um minutinho, a gente precisa espirrar, só um minutinho, dá licencinha. Perdão, gente. Vamos lá. Então, ela trouxe mais direitos aqueles direitos da Constituição de Império de 1824. Então, acrescentou o direito de reunião, acrescentou garantias penais, como habeas corpus, acrescentou aí a igualdade entre brasileiros e estrangeiros. Lembra que a Constituição do Império só dava direitos a brasileiros? Aqui não, aqui traz a igualdade entre brasileiros e estrangeiros residentes no país em relação a alguns direitos fundamentais. O detalhe está aqui, que ainda que os direitos fundamentais em 1891 não eram para todos os estrangeiros residentes no país, mas alguns deles eram. Tá? Então, havia aí uma desigualdade, vamos colocar aqui, mas já estava melhor do que a anterior. Essa Constituição foi influenciada pela Constituição de Weimar, né, a Constituição alemã, 1819, se eu não me engano, não vou lembrar a data dela, e incorpora alguns direitos sociais, como o direito à subsistência, no artigo 131 dessa Constituição. Se vocês quiserem achar essa Constituição, é só digitar Constituição de 1891 Planalto, que ela ainda está lá para nós. E outro direito foi assistência aos indigentes, no artigo 113, inciso 34. Um dos mais importantes pontos da nossa Constituição é a criação de uma garantia de direito fundamental
que é o mandado de segurança e ação popular. Esses dois direitos, vamos colocar assim, nós chamamos de garantias, porque eles garantem, são instrumentos, são meios executórios, são ações, tá, que garantem aí a busca da concretização de um direito fundamental. No caso no mandado de segurança, nós estamos falando de direito líquido e certo, não abrangido aí por habeas corpus nem por habeas data. Então, se você tem um direito líquido e certo e você quer exercer, habeas corpus, ou mandado de segurança. Por exemplo, você quer o seu histórico da faculdade, a faculdade não quer te dar o seu histórico, mas você tem o direito líquido e certo, está em lei, é seu documento, né? E a lei que prevê aí as questões que regem a educação, e principalmente a lei da educação superior, diz que ninguém será aí desprovido dos seus documentos, né, ou terá obstáculo ao acesso aos seus documentos em virtude de inadimplemento. Então, a falta de não pagamento da mensalidade não justifica aí a não liberação do histórico escolar, tá? Aí, um meio de ingressar um meio aí de atuação através do mandado de segurança. A ação popular já visa aí a destituir ato administrativo que traz lesão ao patrimônio público, a questão pública, tá? Seja cultural, artístico, mobiliário, patrimonial, ou ferir os princípios da administração pública do artigo 37. Então, veja que esses dois instrumentos, essas duas ações, elas nasceram em 1891 e foi uma inovação na ordem jurídica. Mais adiante, eu tive um período de ditadura, tá? Que foi o período, deixa eu voltar aqui, 1991, de 1964 a 1985. Esse período, nós andamos para trás, porque ao invés de termos mais direitos fundamentais, mais direitos humanos incorporados à nossa ordem fundamental, nós tivemos restrições de direito. Alguns de vocês podem estar perguntando, mas cadê Vargas aí? Vargas, ele trouxe a CLT. A CLT não é direito fundamental, é um conjunto de normas que que regulamentam direitos sociais, mas não é um direito fundamental, é uma lei federal. Então, nesse período de ditadura, o que eu tive justamente foi uma restrição dos direitos fundamentais. Então, o poder dos militares no exercício do poder, através dos atos institucionais, revogaram vários direitos, tais como o direito à reunião, o direito ao habeas corpus, tá? O direito à liberdade de expressão, o direito dos parlamentares se reunirem e fechar o Congresso. E ele fez tudo isso, né? Os militares fizeram isso através dos atos institucionais, de forma aí a legitimar o poder imposto pelos militares, tá? Esses atos institucionais, eles, principalmente 5, eles tinham uma natureza tão transformadora da ordem constitucional que alguns constitucionalistas atribuem a ele a natureza de constituição que foi imposta para nós, né? Ela não foi constituída pelo poder constituinte, mas não foi obrigado, nós somos obrigados a aceitá-lo. Então, aqui eu não tenho, nesse período, eu não tenho a inserção de direitos fundamentais, pelo contrário, eu tenho o afastamento dos direitos fundamentais da ordem jurídica brasileira. Mais adiante, em 85, os militares resolvem devolver o poder ao povo, tá? E aí eles instituem
em 85, ele institui a Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia é um conjunto de pessoas ali, atribuídas do poder constituinte originário, que estavam debatendo para a constituição de uma nova, para a criação de uma nova Constituição democrática, tá? Para limpar a mesa e começar tudo de novo, certo? Então, foi em 85 que eles começaram a se reunir, mas só terminaram a Constituição em 5 de outubro de 1988, que é o aniversário da nossa Constituição. E que é a atual Constituição que temos hoje, chamada de Constituição Cidadã, justamente porque a maior preocupação dela era garantir os direitos fundamentais que a ditadura tinha tomado de nós. Então, ela queria resguardar, pegar de volta aqueles direitos que tinham sido tomados do povo brasileiro. Foi importante essa Constituição porque ela instituiu no nosso país um novo regime político, o regime de Estado Democrático de Direito, que nada mais é do que um país, Estado, né, formado por regras constitucionalmente postas, onde há a participação do povo, tá? Estado Democrático de Direito. Estado é o Estado-nação, um país. Democrático é o regime pelo qual há a participação do povo. De direito é porque é formado a partir de uma Constituição Federal, né? Sendo verdadeiro guia para a aplicação da justiça, refletindo os anseios do povo que estava antes disso aí, sem a chamada democracia. E esses direitos fundamentais, né? Como eles se apresentam na nossa Constituição? Primeiro, a gente tem que lembrar que a Constituição, além de apresentar uma gama de direitos fundamentais, tem o parágrafo 3º que diz, do artigo 5º, que diz que essa Constituição não excluirá outros direitos fundamentais que sejam inerentes à sua natureza, ou seja, não estão previstos na Constituição, mas são inerentes à sua natureza. Por exemplo, aparecer um direito humano na ordem internacional, e eu pleiteio aqui uma demanda particular e esse direito, eu exijo ele, em virtude de sua natureza, que ele seja considerado um direito fundamental e receba a tutela de direito fundamental, eu posso fazer isso porque a própria Constituição me deixou uma janela aberta para que possa ser inserido outros direitos fundamentais. Então, como ela se estrutura? Eu tenho lá no título 2, direitos e garantias fundamentais. No capítulo 1, eu tenho dos direitos individuais e coletivos. Olha o tanto de nomenclatura que eu tenho. No ADC eu tenho direitos humanos, né? Tá falando como direitos humanos, mas é com usando os direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro, como esses direitos humanos ingressam no direito brasileiro. Eu tenho também os direitos e liberdades fundamentais, direitos civis, direitos fundamentais da pessoa, direitos e garantias individuais, direito público subjetivo. Tudo isso são nomenclaturas diferentes para a mesma coisa. Qual é essa mesma coisa? Direitos fundamentais. Então, eu vou encontrar na Constituição vários nomes, se referindo em essência à mesma coisa que é direito fundamental. Tá? Aí a gente vai ver um pouquinho de cada um deles. Vou começar pelos direitos individuais. Quando vocês pensam em direitos individuais, tem que vir à mente para vocês o indivíduo enquanto pessoa, somente ele e ele, só ser. A gente está pensando o direito de forma individualizada, o direito da pessoa, certo? E aí ele segue aquela regrinha do desenvolvimento dos direitos humanos na história. Ele surgiu no iluminismo, é um direito aí de primeira geração, que trata das liberdades, e requer a abstenção, isso é muito importante, já falei para vocês na outra aula, a abstenção do Estado com relação a esse direito.
O que significa isso? O Estado não pode intervir na ótica individual da pessoa. Ele tem que se afastar. Por isso são chamados de direitos negativos, onde não há participação do Estado. Quanto à titularidade desses direitos individuais, tanto são para brasileiros quanto para estrangeiros residentes no país. Tá? Brasileiros natos ou naturalizados e estrangeiros residentes no país. Tem a regrinha lá, né, de quem é qual direito vai poder exercer quem, a depender do quanto tempo está aqui no Brasil, mas a depender do tipo de direito é para todos sem distinção. Por exemplo, vem um gringo que está aqui, um asiático passeando no Brasil, passa mal e precisa de socorro, precisa de hospital. Ele vai ser encaminhado a um hospital público e ele vai ter o seu tratamento de forma gratuita. Tá? Então, ele acaba sendo para todos que estão aqui no nosso território brasileiro, que alguns particulares, existem alguns casos particulares, por exemplo, quando eu estou falando de direitos fundamentais de titularidade específica, que é o caso da desapropriação. Só quem tem o direito de desapropriar é o poder público. Logo, esse direito que está no artigo 5º, a titularidade dele é do Estado. Também, eu até coloquei um asterisco aí, por mais que os direitos humanos, os direitos fundamentais individuais sejam para pessoas, né, brasileiros, naturalizados ou estrangeiros, existe também direitos que são individuais, mas que eu posso aí atribuir à pessoa jurídica, que é o caso do direito à honra, à imagem, né, aí no caso já da empresa. Tá? Que ela tem uma imagem a zelar, ela tem uma honra, né, no seu nome, né? Ela não quer se ver atrelada a questões que podem, de alguma forma, manchar essa imagem. Então, também é tido como um direito fundamental que pode ser exigido aí por uma empresa jurídica. A aplicação desses direitos individuais se dá segundo o princípio pro homine. O que é isso? Sempre que eu tiver matérias individuais e houver dúvida quanto à sua extensão, ou sua aplicação, ou sua interpretação, eu sempre tenho que interpretar da forma que melhor favorecer o cidadão, né, a pessoa, o indivíduo, em detrimento ao Estado. Então, se eu tenho uma lide, se eu tenho uma controvérsia que está de um lado um indivíduo, uma pessoa, e do outro lado o Estado, ou uma pessoa jurídica também, o mais forte, eu sempre vou interpretar as normas de direitos individuais em favor do cidadão, da pessoa, tá? Do indivíduo. Esse é o princípio pro homo. Interpretar em matéria de direitos individuais, se houver dúvida quanto à extensão ou aplicação, deve ser dada a interpretação que mais favorece ao indivíduo, em detrimento ao Estado. E ainda sobre direitos individuais, eu tenho as liberdades públicas, que são direitos subjetivos, ou seja, são os nossos direitos oponíveis aos Estados. Deixa eu tentar aqui. Enquanto lá nos direitos individuais eu abarco uma grande, quase todos os direitos que é da pessoa, que também são subjetivos, quando estou falando de liberdade, eu pergunto para os meus alunos, o que é o direito de liberdade? Todo mundo responde a mesma coisa, ir e vir. O direito de liberdade ou as liberdades públicas, elas vão mais além que isso, não são só isso. Elas são direitos subjetivos, ou eu posso exercer ou não, que de forma oponível, de forma que eu posso exigir do Estado que não intervenha. Por exemplo, direito de liberdade de circulação e locomoção,
liberdade de pensamento e expressão, liberdade de informação, comunicação e expressão, liberdade de associação, liberdade de reunião, liberdade de iniciativa econômica e de concorrência, liberdade de consciência religiosa, entre outros. Essas são as liberdades públicas. Senhores, eu creio que vocês não devem ter visto ainda um habeas corpus fora da esfera do direito penal. Alguém já viu? Não, professora, inclusive, em suas aulas estão interessantes porque a gente está podendo rever várias matérias, né? E aí tem coisa que a gente não aprendeu direito, agora a gente estuda direito. Obrigada, Carol. Então, é um erro crasso a gente subjugar os direitos fundamentais. Vamos lá. Um jogador de futebol de um grande clube internacional, um contrato milionário. Só que esse jogador não quer mais jogar para jogar nesse time. O motivo NX. E ele não consegue aí fazer a rescisão contratual. E não basta não querer, ele precisa da rescisão contratual para que possa poder ser contratado por outro time. Enquanto ele não houver essa rescisão, ele não consegue livremente exercer a sua profissão. Aí ele ingressa na Justiça do Trabalho com um habeas corpus, porque a empresa contratante está impedindo ele, é que os contratos desportivos são diferentes, tá? A justiça é a mesma, mas os contratos esportivos são diferentes. Está impedindo ele de poder exercer livremente sua profissão. O habeas corpus foi aceito e ele foi liberto aí da empresa da qual ele estava vinculado contratualmente. Não era a discussão, o processo continuou com relação à rescisão contratual, mas naquele momento ele poderia já contratar com qual outro clube ele quisesse. O habeas corpus é o direito que é uma ação constitucional que protege o direito à liberdade. Não é só a liberdade de ir e vir, mas sim todas as liberdades. A Constituição diz isso, né? Impetriciar habeas corpus quando houver aí detrimento ao direito de liberdade. Oi, pois não, Carol? Eu não sabia que era possível usar o habeas corpus nesse caso. Eu pensava que era só na justiça mesmo. Ô, Carol, nem você, nem a torcida, nem você, nem a torcida do Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Santos e Grêmio, juntinho, todo mundo junto, tá, né? Mas aí todos os estudantes de direito e 70% dos advogados hoje. Ai, que bom, professora, então, obrigada. Tava tipo assim, não é algo exclusivo seu. O problema é que nós somos engessados a pensar dentro de uma caixinha. Tá? E a caixinha, assim, nos leva a pensar só de uma forma, de uma única forma. O artigo 5º inciso 78 diz: considerar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou uso do poder. Não diz respeito a estar recluso, preso, mas sim toda vez que você tiver uma liberdade que te possibilite a locomoção, seja ela em qualquer aspecto. Por exemplo, você quer viajar? Mas não te concedem o visto. Mas você tem o visto não, vamos lá, não te concede o passaporte, mas o passaporte é direito do brasileiro. Então, está restringindo aí a sua locomoção. Tá? Tem umas regrinhas especiais para os habeas corpus, mas sim, ele já foi aplicado em várias outras situações dentro do nosso ordenamento jurídico. Tá? Mas
Lembram, direito à liberdade não é só o direito de ir e vir, são todas as liberdades públicas, onde a gente pode escolher, né? Por isso que fala liberdade, escolher entre vai exercer ou não. Existem direitos individuais que é por si só, a gente já tem só por simples fato de nascer, por exemplo, o direito à vida. Uma vez nascemos com vida, nós temos o direito de saúde, incolumidade física, psíquica e garantia da vida, porque a vida a gente já tem, garantia de continuar com vida. Esse direito não é uma liberdade, eu não posso abrir mão desse direito à vida, tá? Eu não posso dizer eu quero morrer. Você pode até dizer, mas não está tutelado no direito, que aí vai da sua psique. Mas não tá, o direito não autoriza você a tomar essa decisão de tirar a sua vida, porque é um bem jurídico tutelado pela ordem jurídica. Ele não te autoriza a tirar a vida, mas também não vai te punir se você tirar a vida, porque você já vai estar morto. Não tem como. Tá? Mas a liberdade, você tem escolha. Nas liberdades há uma escolha. Os direitos individuais, eles são seu por si só. As liberdades, que são também espécies de direitos individuais, vocês têm escolha entre exercer ou não exercer. Tá? Vamos lá? São considerados os direitos individuais, eles são considerados direitos de aplicação imediata, ou seja, quando vocês estudaram direito constitucional, vocês viram que a eficácia das leis constitucionais. Então, existe leis de eficácia imediata, leis de eficácia contida, né? Lei de eficácia plena, lei de eficácia contida. Tá? O que é lei de eficácia plena? É aquela que, por si só pelo fato de estar lá, ela já deve ser exercida. Ou seja, eu posso comprar o que eu quiser, posso comprar uma casa que eu quiser. Eu tenho direito à propriedade, não preciso de uma lei posterior regulamentando essa ação. Eu posso nascer, não preciso de nenhuma lei posterior regulamentando o meu direito de nascer. Não preciso de uma política pública para que seja possível o nascimento, que eu nasça. Tem tanta gente que nasceu em casa. Tá? As normas, a eficácia das normas constitucionais, né, a chamada eficácia contida, são aquelas normas que necessitam de uma lei posterior para que seja... Não, elas estão... Eficácia contida quando ela precisa obedecer ao quesito legal. Por exemplo, lá o direito de livre exercício da liberdade de profissão, desde que obedecidos os parâmetros da lei. Então, qualquer um pode ter a profissão que quiser. É isso que diz o artigo 5º, tá? Cada um pode escolher trabalhar da forma que quiser. Porém, terá que obedecer aí a regra para o exercício daquela profissão. Por exemplo, nós podemos agora sair ali, ir na esquina e exercer a medicina? Não, porque a gente não tem os requisitos para o exercício da medicina, que é formação em medicina e o respectivo registro no órgão. E o artigo 5º, inciso 13, diz: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Veja que na eficácia contida, eu tenho aí o direito desde que obedeça à lei que esse direito regula. Tá? Por exemplo, para vocês serem advogados, o que vocês necessitam? Pode falar. Passar no exame da ordem. Passar no exame da ordem, só isso? Não, tem que fazer todo o curso, né? Tem que fazer ter o curso, fazer o TCC dentro do curso, e depois senão não passar no exame da ordem. Aí você já é advogado?
É, Carol? Não, professora. O que falta? Acredito. Não sei. Falta você preencher os requisitos que a ordem exige para você se tornar um advogado. Ou seja, seu diploma tem que ser válido, né? Você precisa possuir idoneidade moral e você não pode estar exercendo profissão incompatível com o exercício da advocacia. Então, não é simples, é só fazer o curso e prestar exame e ser aprovado no exame da ordem. Você precisa preencher os demais requisitos. O que é essa idoneidade moral? Eu vou te responder com um exemplo. O ano passado, retrasado, não vamos lembrar, teve um estudante do último ano de Direito do Mackenzie, que ele foi processado lá pela Lei Maria da Penha por agressão, tal, um monte de coisa, agressão, violência contra a mulher, violência doméstica, né? E ele já tinha passado no exame da ordem, estava no último ano de Direito. A ordem não entregou, não habilitou ele como advogado porque ele não possuía idoneidade moral, uma vez que ele estava sendo processado por um crime e o crime ao qual ele estava sendo processado também dizia respeito à discriminação e falava a respeito da conduta que a pessoa tinha, né? Então, essa idoneidade moral diz respeito ao seu caráter, ao teu caráter. Então, por exemplo, você, Carol, está indo se habilitar, lá, passou no exame da ordem, vai levar os documentos. Eu, como advogada, se eu sei algo que desabone você e tenho como provar, lógico que tem que ter a prova, né? Eu posso chegar perante ao tribunal disciplinar, tá? Promover um inquérito disciplinar ali, né? Abrir um processo contra ti, pedindo que você não ingresse nos quadros da ordem em virtude de falta de idoneidade moral. Entende? É quando você não tem caráter. Entendi, faz sentido, né? Porque como eu vou defender um direito, sendo que eu mesmo não pratico, né, professor? É mais ou menos isso. Mas isso também vai... Nesse caso foi notório, saiu no Brasil todo a atitude do cara, porque ele publicou em mídia social, ele fez prova contra si. Mas em demais casos tem que ter prova ao contrário. Então, se você fala que a pessoa não tem idoneidade moral, tem que se provar que ela não tem. Do caso contrário, presume-se que é uma pessoa idônea, por já ter feito curso de direito, né? E o mais legal, continuando aqui, o mais legal dos direitos fundamentais é que eles vêm compor aí o que nós chamamos das cláusulas pétreas, né? Petrificadas, duras, ou seja, aquelas cláusulas que são imutáveis em essência. Gente, desculpa, deixa eu só fazer um adendo. Esquece aqui, deixa eu só voltar. Eu falei da eficácia plena, eficácia contida e faltou da limitada. Tá? Normas de eficácia plena é aquela que por si só já tem eficácia de pleno direito, não precisa de outra norma para regulamentar. Normas de eficácia contida é que por si só ela existe, porém, se existir alguma lei determinando critérios para execução desse direito, você tem que obedecer essa lei, como é o caso do exercício da profissão. E a eficácia limitada são todas as normas de direitos sociais que necessitam de políticas públicas para serem concretizadas. Então, artigo 6º, artigo 7º, artigo 8º, 9º e etc. Até o 16, 17. Tá? Então, elas necessitam das políticas públicas para serem aí executadas. Por exemplo, o direito à saúde, precisei criar o SUS. O direito à seguridade social, precisei criar o sistema de segurança social, né? Proteção à maternidade, proteção à infância, eu tenho aí o ECA, etc. Então, necessitamos aí de uma outra norma para poder regulamentar a situação. Por exemplo, existe hoje um direito social que ele não tem regulamentação, o que o torna impossível de exercer. Enquanto eu não tiver regulamentação de um direito, de uma norma constitucional de eficácia
limitada, não tem como exercer esse direito. Eu tenho ações para propor, né, ações constitucionais, que é o mandado de injunção. Mas, tá, eu necessito que a norma seja construída. Hoje nós temos o direito de greve do servidor público previsto na Constituição, a depender de lei complementar que o regulamente. Até hoje, a lei complementar que regulamenta a greve do servidor público não foi feita. Aí nós temos várias decisões no STF que diz que a greve no setor público ela vai ser regulamentada pelas mesmas regras do setor privado, obedecendo aquele limite mínimo do serviço que deve ser prestado à sociedade. Tá? Mas isso é uma decisão judicial, não é uma lei, porque o Congresso até hoje não fez essa lei. Não é interessante para ele fazer, então não faz. Então, de novo, a norma de eficácia contida, normas de eficácia plena e normas de eficácia limitada. Norma de eficácia contida é aquela que existe o direito por si só, desde que obedeça um critério legal. Norma de eficácia plena é aquela que não precisa de lei nenhuma, por si só ela já nasce, pode ser exigida. E limitada, que precisa de uma lei infraconstitucional para que regulamente esse direito, que são os direitos sociais. Todo direito social é um direito, é uma norma constitucional limitada. E aqui, senhores, acompanhando agora sim de volta ao slide, eu tenho a questão das cláusulas pétreas, prevista no artigo 60, parágrafo 4º, que torna os direitos fundamentais imutáveis em essência, tá? O que é isso? Significa dizer que a essência dos direitos fundamentais não pode ser modificada e nem a abolição desses direitos. No entanto, eu posso mudar um artigo, um inciso de direito fundamental, desde que seja para agregar, para melhorar, e nunca para mitigá-lo, nunca para diminuí-lo. Certo? Então, cláusula pétrea em relação aos direitos fundamentais é isso, né? É a proibição de exclusão ou modificação de forma a mitigar a essência dos direitos fundamentais, porém, permite a modificação das cláusulas de direitos fundamentais, desde que seja para melhorá-lo. Compreenderam isso? Queridos? Estou compreendendo, sim, professora. Perfeito. Então, suponhamos que o deputado José ingresse com uma PEC, projeto de emenda constitucional, aí modificando o inciso, vou pegar o inciso aqui da Constituição, o inciso 10 da Constituição, inserindo aí proteção aos dados virtuais. Nesse caso, essa PEC ela não fere a Constituição e nem o artigo 60, parágrafo 4º, porque ele não está mitigando, ele não está diminuindo, ele não está retirando, tá, os demais direitos que está no inciso 10, ele está só acrescendo mais um, colocando mais um. Então, está melhorando os direitos fundamentais. Artigo 60, parágrafo 4º diz: não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Mesmo porque tanto a federação, quanto o voto, quanto a separação, elas também são características do Estado Democrático de Direito. Então, abolir esses itens seria como se fizesse uma plástica totalmente modificadora, tá? Descaracterizaria totalmente a democracia, né? E a própria república. Certo? Adiante. Nós também temos na nossa Constituição os chamados direitos sociais. Então, no primeiro patamar lá está os direitos individuais que compõem aquelas liberdades públicas. Certo? Num segundo momento, eu tenho os direitos sociais.
Esses direitos sociais são chamados direitos positivos, que necessitam de uma ação do Estado. Por isso, também são chamados de normas constitucionais de eficácia limitada, porque a sua eficácia está condicionada à regulamentação por lei inferior. Então, eu preciso de uma lei infraconstitucional que regulamente esses direitos. Na nossa Constituição, está previsto no título 2, capítulo 2 e título 3, que diz respeito à ordem social. Aí, quanto à titularidade, não tem muita certeza de algum direito. Algum a gente sabe quem é, outro a gente não tem certeza. Mas, na dúvida, princípio pro homine, tá? Sempre interpreta em favor da pessoa. Quanto à titularidade dos direitos sociais do artigo 6º. Vocês lembram qual que é o artigo 6º? Vou ler aqui para vocês. Artigo 6º. São direitos sociais. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Esses são o artigo 6º, os direitos contidos no artigo 6º. E quem são os titulares desse direito? Primeiro, nunca respondam para todos, porque o Fernando não vai ter o direito de proteção à maternidade. Ele não, pode ser que a esposa dele, a mãe dele tenha, mas ele não, porque ele não tem uma estrutura biológica capaz de ser mãe. Só é mãe quem é do gênero feminino desde sempre, certo? Mãe biológica, desculpa. Que mãe é qualquer mãe, quem quer. Então, veja, aqui no artigo 6º, vai a depender do direito que eu tenho um titular diferente. Então, lá, na proteção à maternidade, quem tem que ter a maternidade protegida? Quem é mãe. Então, a mulher solteira, que não tem filhos, não é mãe, logo, ela não é titular da proteção da maternidade. Proteção da infância. Quem é o titular desse direito? É o infante. Logo, a pessoa lá de 20 anos não pode alegar direito contido no ECA para poder se eximar de uma responsabilidade, né? Ou até exigir algum direito ali previsto, porque não é infante. Você veja que o raciocínio é bem simples para alcançar o titular desse direito. Por que vocês têm que saber quem é titularidade? Para quando o teu cliente chega na tua mesa e ele fala, então, mas a minha vizinha fez isso, conseguiu. Aí você verifica que as características dessa pessoa não condiz com o que ela quer. Então, ela não é titular daquele direito. Então, você não pode ingressar com a ação que ela quer. Certo? Com relação à assistência aos desamparados, aí sim eu não tenho um nome, não tenho uma definição do que seja desamparados. A Constituição não dá. Tá? Utiliza-se aí, juridicamente, né, na jurisprudência, desamparada aquela pessoa que não tem ninguém que cuide dela, que zele por ela, não tem ninguém que, por mais que ela seja capaz, ela não tem nenhum acalanto, está totalmente desamparada, tá? Não tem nenhuma ajuda. Isso não quer dizer que é um incapaz. É uma pessoa capaz, mas ela está desamparada. Por exemplo, quantas histórias de engenheiros, médicos e advogados que nós vemos aí na história do povo brasileiro que hoje mora debaixo de uma ponte. Aí você pergunta de família, ele não sabe, não tem família, não tem ninguém. Esse pode ser considerado aí um desamparado. Mas veja que aí a titularidade vai passar a ser muito mais subjetiva, né, do que um conceito legal. Eu não tenho um conceito legal para desamparado. Eu vou precisar analisar o caso concreto para poder determinar aí a situação específica, certo? A gente pode fazer o mesmo exercício para os demais direitos. Ó, são direitos sociais. A educação. A educação, sim, é para todos em todas as idades. Saúde também para todos e todas as idades. Alimentação também para todos e todas as idades,
trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança. Acontece que, por exemplo, ali na moradia, se eu já tenho casa própria, então eu já tenho uma moradia com os meus próprios recursos, eu não vou exigir do Estado uma moradia, porque eu já tenho uma. As políticas públicas do Estado, elas são para aqueles que precisam dessas políticas públicas, que necessitam dela. Então, eu não vou pleitear uma maneira, não vou ter meu crédito, minha casa minha vida lá aprovado, porque eu já tenho uma casa própria. Outra situação aqui, a Previdência Social. Quem é titular da Previdência Social? Aí você vai ter que fazer a diferença entre Previdência Social e Assistência Social. A assistência é para aqueles desamparados. A Previdência, o titular do direito à Previdência Social é para aqueles que contribuem para o sistema de Previdência Social, porque é um seguro social. Para você ser segurado, você tem que pagar o seguro. Então, se você não é atendido pela Previdência porque não é titular dela, por não pagar e não ter como pagar, você vai ser atendido pela questão da assistência social, que é para todos os demais que não têm condições de estar inserido ali na Previdência. Veja que a Previdência, ela tem participação da população no custeio, tá? No custeio direto, vamos colocar assim. Na assistência, o desamparado que vai exercer aquele direito não necessariamente teve participação financeira naquele direito. Mas muitas vezes ele não paga imposto nenhum, porque é morador de rua. Então, quem não está ali abrangido na Previdência, lhe resta o LOAS, né? A assistência para poder garantir os seus direitos sociais. Perguntas até aqui? Quietinho, então vamos lá. Continuando ainda agora com os direitos sociais, previsto no 7º e 9º. Deixa eu ver se eu só coloquei aqui o artigo. O 7 é aqueles direitos lindos, maravilhosos, que a gente tanto gosta, que são os direitos dos trabalhadores. Tá? O 8º e o 9º diz respeito aos direitos de associação. Tá? Então, quanto à titularidade dos artigos 7 e 9, deixa eu só ler o caput para vocês, só se centralizarem e depois anotem aí e vão procurar. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além dos outros que visem a sua melhoria de condição. Eu não preciso ler o inciso para determinar a titularidade, porque o caput já está falando quem é titular desse direito. São os trabalhadores urbanos e rurais. Tá? Então, todos os direitos do 7º são de trabalhadores urbanos e rurais. Da mesma forma do 9, tá? E da mesma forma aí, o 11 é até uma analogia para poder sustentar os demais artigos. Tá? O 9 fala sobre o direito à greve. Então, tanto o 7 quanto o 7 ao 9, né, o 8º está aqui, que é o direito de associação sindical, não, são pertencentes a trabalhadores, sejam rurais ou urbanos. E ainda os que, de alguma forma, fazem parte, né, são vinculados a esses direitos, como, por exemplo, os desempregados, como, por exemplo, os aposentados, os dependentes, que aí também, de alguma forma, recebem um reflexo dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Com relação aí à titularidade dos demais direitos sociais, por exemplo, o direito à saúde, no 196, e o direito à educação, no 205, ele é de todos indistintivamente. De todos. Tá? Então, é de todos, tá para todos, a qualquer momento que você quiser utilizar, esses dois direitos podem ser utilizados. Diferentemente
Diferentemente da assistência, que está no artigo 6º, mas também está no artigo, bem regulamentado, no artigo 203 da Constituição, né? Que diz que a assistência social, ela é para quem dela necessita. Eu vou ler o artigo 203 para vocês. Notem para vocês lerem depois. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição à Seguridade Social e tem por objetivos. Veja que ela não é para todos. Assistência social é para quem dela necessita. Então, eu, por exemplo, que eu não necessito da assistência social, eu tenho meu trabalho, tá? Tenho minhas fontes de renda. Então, eu não posso ir, mas eu não contribuí para a Previdência lá, porque eu quis dar um golpe aí, não quis contribuir para não tirar um dinheirinho da minha renda. Veja, mas eu tenho movimentação bancária, tal, eu não necessito da assistência. Não tem como eu pleitear um direito assistencial, sendo que a minha renda, minhas condições financeiras são suficientes para a minha subsistência. Tá? Como é óbvio que às vezes, a depender da situação, vai um pouquinho do caráter da pessoa, né? Tem muita gente que a gente sabe, né, que se vale aí do jeitinho brasileiro para conseguir as coisas. Sabe que não precisa, mas dá um jeito e consegue. Foi aquele caso de um monte de vereador recebendo Bolsa Família. Mas a assistência social é para quem dela necessite, certo? Quem dela necessite. Esse é o titular desse direito. Então, de qualquer forma, em caráter geral, os direitos sociais recaem sobre aqueles que necessitam da prestação do Estado, em termos gerais, porque veja, por mais que a saúde e a educação seja para todos, eu tenho assistência à saúde, tá? Tem meu plano de saúde, então eu não vou me utilizar da massa pública, né, do mecanismo público de saúde. Eu vou nos hospitais particulares. Então, eu pago os meus cursos, né, quando eu quero fazer. Eu faço doutorado numa instituição particular. Então, veja que nesse caso eu não estou necessitando. Então, numa regra geral, em sentido amplo, né, você vai pensar que é para todos os direitos sociais. Mas se você diminuir um pouquinho, pensar em sentido estrito, vocês vão falar assim, os direitos sociais são para todos que necessitam da tutela do Estado. Porque no momento eu posso não necessitar, mas no momento a posteriori eu posso estar necessitando dessa prestação do Estado. Por isso que os direitos fundamentais, assim como os direitos humanos, eles são imprescritíveis. O fato de eu não usar um direito em um determinado momento não quer dizer que eu não posso vir a exercê-lo futuramente. Certo? Perguntas até aqui? Tá? Então tá bom, gente. Vamos fazer um intervalozinho agora para tomar um café e acordar, povo. O povo tá dormindo hoje, tá com preguiça, tá? Vamos lá tomar um café e a gente volta às 10 horas, tá bom? Até já já. Até, professora. Os que eu não estou entendendo, estou deixando aqui que depois nós dois ver o que precisa fazer, tá? Aí os que tá certinho, eu já estou organizando. Tem uns que tem documento, tem muito documento.
Qual demanda que é?